está de volta nesse último bloco do programa, em que o nosso entrevistado dessa noite é Pierre Monroe, ele que é sócio fundador da Casa do Saber. Os assuntos de hoje: pós-modernidade, relacionamentos, cultura no nosso país, possibilidades de termos a cultura ao acesso de todos. Me parece que esse é questão de sonho e, ao mesmo tempo, uma realidade que vem se concretizando com iniciativas boas como a Casa do Saber. Público e o privado na cultura. Me parece que um dos cursos da Casa do Saber é justamente esse o título: o público e o privado na cultura. O que é que você, quando propõe um curso como esse, onde é que você quer chegar? Então, o ponto é o seguinte: nós, a Casa do Saber, quando criamos a Casa do Saber, era uma experiência privada, uma experiência nossa. Depois nós nos tornamos sócios da Casa do Saber. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que nós, a Casa do Saber, não tiramos um tostão para a gente. Todo o dinheiro que nós temos é revertido para a própria Casa do Saber ou para projetos que nós apoiamos. Então, além da Casa do Saber, alguns membros da Casa do Saber apoiam um projeto chamado Centro de Liderança Pública. O Centro de Liderança Pública, que é de presidência do Luiz Felipe Dávila, a ideia desse projeto é melhorar as políticas públicas no sentido de dar mais conteúdo para o gestor público. Esse é o ponto. Então, o Felipe fez uma parceria lá com a Kennedy University, que é a Universidade de Harvard de governança, e tem governança pública, tenta melhorar esse papel. E nós também apoiamos um projeto chamado Parceiros de Educação, que é um projeto no qual nós apoiamos a escola pública no sentido de melhorar as práticas de gestão. Esse projeto é capitaneado lá pelo Jair Ribeiro, que também é da Casa do Saber, e vários outros empresários. Tem muitos empresários que apoiam questões de educação, como Casa do Saber, por exemplo. Imagino tem empresários envolvidos nessa questão. E a dificuldade é como lidar com o público, porque muitas vezes o empresário ele não sabe, mesmo que seja uma atividade que ele não queira retornar o dinheiro dessa atividade, mas como exercê-la. Então, quando você vai ver aqui nesse curso, eu chamei instituições muito importantes na cultura brasileira. Vamos pegar o Instituto Moreira Salles. Quem foi o idealizador? Foi o Walter Moreira Salles. Tinha uma pessoa por trás. E seus filhos, brilhantemente, e todo o conselho, né? Nós, quando fundamos a Casa do Saber, a Lígia Fagundes Teles, que era do conselho do Instituto Moreira Salles, também foi uma das nossas conselheiras no início, nos ajudou a redigir a nossa carta de princípios. A Lígia Fagundes Teles, quem tem o prazer de conhece a sua obra, e a pessoa é uma pessoa interessante, muito doce, muito bacana. Mas o ponto desse curso é o seguinte: o que é que uma pessoa que tenha interesse em apoiar uma instituição privada, como ela pode ter certeza que aquela instituição privada está ajudando na disseminação para que atinja um público muito maior? Exato. Na Casa do Saber, o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando conteúdos e estamos com o projeto de disponibilizar isso de forma mais abrangente para a sociedade. Porque alguém, no final, tem que pagar aquela conta da produção daquele conteúdo e depois disponibilizar isso gratuitamente para terceiros, seja na forma digital, seja na forma da internet, seja outra forma, ou criando modelos de eventos específicos que você possa disseminar isso de forma mais abrangente. Nesse curso público e privado, então eu convidei o Instituto Moreira Salles, que tem um projeto maravilhoso, convidei também o Fronteiras de Pensamento, que é um curso maravilhoso, convida grandes pensadores ao redor do mundo, pessoas incríveis, já estiveram aqui no Brasil no programa Fronteiras do Pensamento. Eu recomendo ao telespectador que entre no site da Casa do Saber, casadosaber.com.br. Nós temos também uma página no Facebook para vocês olharem, verem todo o conteúdo. Para você ter uma ideia, o programa impresso da Casa do Saber hoje é vendido no sebo. Nós damos de graça o programa. Hoje, se você for no sebo, as pessoas cobram R$15 para comprar um programa que nós damos de graça, para você ver como aquele programa é rico. Sem dúvida. Então, tem também outro... E quanta gente que passa pela Casa do Saber só para pegar o material, levar para casa e ler. E os nossos curadores, quando apresentam os cursos e fazem aquela resenha, só a leitura daquela resenha já é muito rica. Outra coisa que você vai... Não quero te interromper. O site é www.casadosaber.com.br, que a produção já está ali providenciando já todas as informações. Quando você fala sobre pessoas de destaque, né, no nosso país,
eu começo a ver também a produção literária de vocês. Isso. Não é isso? Qual é a nossa ideia? Foi transformar essas entrevistas que nós fizemos na Casa do Saber num livro, e esse livro no sentido que as pessoas possam, através da leitura do livro, poder ter aquela experiência que elas não puderam participar em sala de aulas. Como que as pessoas adquirem esses 2 livros? Esse livro está em toda qualquer livraria. Se você entrar e colocar Grandes Advogados, que é esse livro, tem também Grandes Publicitários, que o Celso Luduca fez, tem um curso Pensadores, que é um curso maravilhoso com grandes profissionais que pegam conhecimento e os principais pensadores que nos pensaram ao longo do tempo. Inclusive, neste Grandes Advogados, você vai fazendo questões, perguntas, né, ao longo do livro. Isso. E as letras da lei, contos, você tem seu conto aqui, mas também tem muita gente de peso aqui. Inclusive, o Naline, que esteve aqui esses dias. Naline é uma pessoa extraordinária, né? É uma pessoa que... José Renato Naline. Renato Naline, agora é presidente hoje do presidente do tribunal, né? Ele é uma pessoa ímpar, porque além da atividade, né, de ser um desembargador importantérrimo, né, além de ele ser um desembargador, hoje atingiu a presidência do tribunal, ele também tem uma atividade muito importante na Academia Paulista de Letras. Durante a presidência dele, hoje ele continua fazendo parte, né, da Academia Paulista de Letras. Ele incentiva muito a literatura, ele tem um projeto muito interessante. O Naline tem um blog muito bacana, tem uma página na internet também muito bacana. Eu recomendo também as pessoas darem uma olhada no blog e na página da internet do Naline, que realmente vale a pena. Tem muita informação interessante nesse trabalho. Já mais questões e perguntas com o Paulo. O Thomas Frota, de Joinville, Santa Catarina, diz assim: o brasileiro, professor, tem o costume de debate, de discutir as questões, ou em nosso país isso fica muito restrito a um ambiente acadêmico? Então, eu queria voltar no Bauman. Se a gente começar a trabalhar com a figura do jardineiro e não do caçador... Vamos explicar aqui a figura do jardineiro. O jardineiro é o seguinte: o jardineiro, basicamente, qual é? É a pessoa que tenta, através da harmonia, construir uma solução. O caçador, muitas vezes, é um predador. Ele quer pegar a coisa para ele, levar para a sua caverna, e na sua caverna ele consome entre os seus. Se deliciar sozinho. Se deliciar ou com os seus, que é aquele que ele considera seus, aquele grupo restrito. O jardineiro, muitas vezes, ele está distribuindo, ele está plantando, ele planta uma semente, o papel distributivo é muito maior. Então, Bauman, através dessa chave do jardineiro e do caçador, ele tenta falar das vantagens de uma sociedade mais inclusiva. Inclusive, no momento que nós estamos vivendo, né, o André Lara Rezende recentemente fez um livro muito interessante sobre esse tema, que ele fala justamente que com a possibilidade de esgotamento, né, das riquezas naturais, nós temos que ser mais prudentes, nós temos que ter uma postura menos agressora às pessoas que estão em torno de nós. Com isso a gente consegue diminuir a criminalidade, a agressividade na sociedade, mas também com relação à utilização prudente dos recursos naturais. Estamos vivendo em São Paulo agora um problema de uma diminuição das nossas reservas. Se isso vai levar ou não ao racionamento, eu não sei, mas talvez seja uma possibilidade. Hoje, graças a Deus, choveu, mas esta chave é uma chave importante, ter uma chave de um consumo mais prudente das reservas naturais. Uma tomada de consciência de cada um de nós também. Isso. Perguntas, questões, tribuna@redevida.com.br. Nessa noite em que o nosso entrevistado, Pierre Morrot, ele que é sócio fundador da Casa do Saber. Vamos lá. Alcides, o Samir, ele mora em Ponta Grossa, no Paraná, perguntando: Pierre, você comentou no primeiro bloco sobre o perigo de fazermos pré-julgamentos. O que poderia comentar sobre o caso da professora da PUC Rio que ofendeu um homem pelas redes sociais apenas pelo modo que ele estava se vestindo? Então, eu acho que você estava falando do problema do tempo, da pressa. Hoje, quando você é provocado por alguém, provocado no bom sentido, né? Eu tenho um amigo, né, que infelizmente faleceu, que quando alguém ligava no celular, ele atendia assim: quem incomoda? Porque ele tinha saudade da época quando ele recebia uma carta, tinha um tempo para elaborar uma resposta. Tinha uma poesia, né? E posava, escrevia a carta e ele devolvia a carta. Então ele tinha o tempo da reflexão.
Hoje o tempo da resposta é muito curto. A pessoa se sente compelida a imediatamente responder. E há uma pressão, né? E nessa pressa da resposta, eu acho que muitas das pessoas acabam manifestando o que elas não deviam. As pessoas podem fazer a gente mostrar a nossa melhor face ou a nossa pior face. Isso depende muito da nossa capacidade de ouvir aquela pergunta, né? E depois assimilar e depois responder. Será que voltamos naquela chave, né? Me lembro da minha avó falando, tem que contar até 10, menino, conta até 10. Às vezes, aquela história de contar até 10 para não responder imediatamente. De uma forma mais sofisticada, talvez hoje a gente faça assim, várias reflexões para se chegar à mesma conclusão. Tinha uma frase muito boa com relação a isso. Ele falava, tudo que você falar tem que ser verdade. Tudo que você falar tem que ser para o bem. E tudo que você falar tem que ser necessário. Se não cumprir essas 3 chaves, não fale nada. A gente ia passar horas em silêncio, né? Quando a gente fala de público-privado na cultura, posso, assim, sair um pouquinho da rota que você está caminhando, mas questionar um pouco sobre público e privado na cultura, naquilo que a gente viu recentemente, algumas polêmicas, por exemplo, alguns artistas como Gilberto Gil, Chico, Roberto Carlos, falando sobre as biografias deles. Não, isso não pode ser público, não pode ser usado dessa forma, tem que ter anuência, não tem que ter a participação da pessoa envolvida. O que você pensa sobre isso, Pierre? Então, é uma discussão muito complexa. Eu entendo hoje as pessoas que querem proteger as suas biografias, mas eu também entendo um país hoje, como o Brasil, que você tem poucas publicações de biografia. Você tem poucas possibilidades. Por exemplo, quando eu fiz esse livro Grandes Advogados, era justamente para, de forma indireta, contar a biografia dessas pessoas. Essas pessoas estão vivas, as pessoas estão exercendo a sua advocacia, mas elas tiveram a coragem de fazer os seus depoimentos. O Celso Loduca, quando fez o livro Grandes Publicitários, também se entrevistou publicitários que estão vivos, que através desses depoimentos também contaram a sua história. Então, eu acho que seria muito bacana as pessoas darem esse conteúdo de forma estruturada e organizada. Algumas celebridades, né? E esse termo celebridade é um termo, esse culto à celebridade é todo muito confuso, né? Mas tem uma série de pessoas que têm conteúdo muito interessante e dispersam a curiosidade nos outros, tem que ter a generosidade de passar isso para os outros e não querer se apoderar única e somente da história. Eu acho que uma das dificuldades que as pessoas têm, elas pensam, será se o que eu disser ali vai me comprometer na minha atividade profissional? Só que nós, além de sermos profissionais, nós somos cidadãos. E a gente tem que, através do exercício da nossa virtude, ajudar a sociedade que nós estamos inseridos. A nossa cidade, que eu acho mais importante, e depois o nosso Estado e nação. Quando a gente fala, por exemplo, de patrocinadores, quando a gente fala de empresas que apoiam, Lei Rouanet, você acha que foi uma resposta adequada para a realidade cultural, artística do nosso país? Olha, de novo, num universo carente, o que você dá é importante. É importante porque muitas coisas culturalmente não teriam acontecido se não tivesse a Lei Rouanet. Então, dizer que a Lei Rouanet prestou um serviço, eu sou contra. O que eu sou a favor é que haja muito mais oferta de cultura. Você vê a dificuldade, por exemplo, hoje de vários artistas colocarem uma peça de teatro no ar. É difícil. É difícil você colocar, tem Lei Rouanet e é moleza. Não é moleza. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, do que foi aprovado para a concessão de Lei Rouanet no ano passado, sabe quanto foi utilizado? Menos de 20%. 80% do que foi aprovado de Lei Rouanet, você não conseguiu empresas
que estivessem interessadas em utilizar aquela dedutibilidade fiscal. Então é muito mais difícil. As pessoas pensam no que foi aprovado, mas não sabem o número do que foi utilizado. Dentro do número que foi utilizado, existe hoje muitos problemas no equipamento urbano. Porque, por exemplo, no equipamento cultural. Por exemplo, eu tenho um teatro, eu quero fazer um evento naquele teatro. E aí vai ter uma peça de teatro e eu preciso do foyer para fazer o receptivo daquela empresa, para que haja o relacionamento. Eu, por exemplo, há uns 4 anos atrás, eu conversei com, à época, o maestro John Nashman e levei para a USESP um projeto chamado Uma Hora Antes. Então, você chegava 1 hora antes na USESP e tinha um professor que contextualizava o que o maestro ia reger. As peças. As peças. Então, por exemplo, vai ter Vila Lobos. Aí eu chamava o Zé Miguel Wisnik e o Zé Miguel Wisnik contextualizava... Quem teve essa ideia? Foi você? Na verdade, a ideia, em parte, eu fui para a Suíça, e na Suíça temos em Genebra, então a Ópera de Genebra, só que lá você tem um projeto similar a esse, só que em vez de contextualizar, o que é que era feito lá? Dizia o tom que o maestro ia tocar. Porque dentro da sociedade de Genebra, o conhecimento de música é muito disseminado. Então, eles querem saber a que tom, a forma que o maestro vai reger. Aqui eu achei muito mais importante contextualizar, por exemplo, foram programas... quem era? Vila Lobos. Claro. Para que as pessoas que estivessem ouvindo o maestro reger estivessem sabendo da importância. E o Zé Miguel Wisnik... Em outras palavras, assim, aqui a gente precisa lidar com o básico, né? Porque a escola pública já foi muito boa, com o Caetano de Campos, que ele fez, estou falando Caetano de Campos São Paulo, mas várias escolas públicas ao redor do Brasil formaram muito bem, mas hoje tem uma dificuldade de incentivar o professor, porque na Casa do Saber, a pessoa mais importante, sem dúvida, é o professor, porque é o professor que detém o conhecimento e tem a generosidade de passar isso para os outros. Nós, na Casa do Saber, somos apenas provedores de infraestrutura. Quem detém o conhecimento é o professor. Tanto é que, se você pegar o nome da Casa do Saber, você vai ver Casa do Saber, o símbolo do infinito, que é justamente uma remissão ao pensamento socrático, só sei que nada sei. Então, é o eterno aprendizado, a educação continuada, isso que nós entendemos, sócios da Casa do Saber, que exercemos cada uma as suas profissões, justamente de que você tem a disseminação do conhecimento. O só sei que nada sei não tem nada a ver com a questão de, assim, falsa modéstia. O só sei que nada sei o ser humano em profundidade reconhecendo que tudo que ele sabe é tão pouco. Me parece, assim, de um realismo, né? Uma realidade muito forte. Tem participações aqui de todas as partes do Brasil. Ronaldo de Patos. Patos na Paraíba? Como evitar que julgamentos, quando temos tantos valores ruins incorporados à nossa realidade? Como evitar pré-julgamentos, quando temos tantos valores ruins incorporados à nossa sociedade? Como é que a gente lida com esses julgamentos e com esses valores? Então, temos o Papa Francisco que tem dado bons exemplos com relação a isso. Quando você tem uma pessoa que está tentando te afetar de alguma forma, a melhor forma de reagir a isso é você ter a serenidade. Você não deslocar o eixo de poder para outra pessoa. Porque se a pessoa, por exemplo, faz uma provocação e você reage, você já deslocou o eixo, ela que tem o poder sobre você. Ela que está se apropriando de você. Se você tem a calma, se você tem a serenidade, ouvir o que a pessoa... Por que aquela pessoa falou aquilo naquele momento? Será se ela estava estressada? Estamos vivendo um momento de estresse na sociedade como um todo. De repente as pessoas usam a palavra errada com a gente, mas não é porque elas querem nos ofender. Na verdade, elas receberam uma agressão há pouco tempo atrás e simplesmente elas estão descarregando como um fio terra. Então você, na verdade, é o final da linha. Entendi. Mas isso não quer dizer necessariamente que aquela agressão seja contra você. Então, de novo, ter calma, ter paciência, serenidade e não deixar a pessoa deslocar o eixo. De Feira de Santana, na Bahia, o Afonso, ele diz assim: Pierre, o que é que você pensa de toda a questão envolvendo o jovem carioca que foi preso ao poste? Parece que não tem nada a ver, mas tem sim com tudo que está sendo falado. Olha, nós temos que lembrar que isso já ocorreu na Idade Média. Você tinha justamente, né, a punição, né, por exemplo, no meu caso ali,
Dostoiévski, eu li vários. Dostoiévski tem uma passagem interessante. Dostoiévski, ele foi julgado à morte. E na Rússia, quando você era julgado à morte, eles colocavam um capuz na sua cabeça e você podia pedir clemência, né? E era dado ou não dado, e aí você ia e na hora que iam cortar a sua cabeça, você sabia se você ia ser perdoado ou não. Então você imagina o martírio que a pessoa passava. Sim. E ela não sabia, era levada e na hora a executora sabia. Então o que acontece? Era uma punição, e era uma punição tão rigorosa que a pessoa tinha que sofrer a dor até a morte. O que é que acontece? Eu acho que a sociedade reagir com violência à violência, isso vai ser uma espiral negativa. Nós vamos nos distanciar do processo civilizatório que estamos conquistando. Conquistamos a democracia, Então, e a sociedade brasileira sempre teve uma chave muito interessante. O cordial, né, a criação muito cordial, o professor Sérgio Buarque de Holanda sempre colocou um ponto muito interessante. Cordialidade, quando você fala que a pessoa é cordial, é que ela reage pelo coração, a favor ou contra você. Certo. Então, o cordial não é um submisso. Uhum. Então, o processo antroposófico, no sentido que você vai lá, recebe aquilo, transforma e devolve, né? Que o modernismo nas artes soube falar tanto sobre a antropofagia, sobre esse tema, é um tema muito interessante. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, não é o caminho a punição exemplar. Se o caminho da punição exemplar fosse, por exemplo, nos Estados Unidos você tem a pena de morte, teria resolvido, mas não resolve. Eu acho que o que resolve efetivamente é construir uma sociedade que seja mais aglutinadora e mais que recepcione mais. E é justamente isso que vocês na Casa do Saber estão empenhados em fazer e é justamente isso que nós aqui na Rede Vida estamos empenhados em fazer. Uma sociedade nova a partir de valores, a partir de informação, a partir do conhecimento, do saber. Eu quero te agradecer. Pierre Morrot, convidado dessa noite do Tribuna Independente, aqui pela Rede Vida. Muito obrigado. Olha, Docês, foi um prazer estar aqui. Foi muito feliz. Eu acho que o teu programa é muito interessante. Acho que você deve estar tendo uma vida muito prazerosa, porque você tem a possibilidade de cada dia entrevistar uma pessoa. E acho, de novo, que o telespectador também está tendo. Porque ouvir os outros falar é maravilhoso. Eu lembro quando eu era garoto, né? Eu ficava quietinho na sala, ouvindo os mais velhos conversar, era uma delícia. Hoje, quando eu quero pensar o paraíso, eu rodar, eu perto de pessoas inteligentes, conversando, eu quietinho só ouvindo, porque é a melhor coisa. Fantástica a imagem. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Valeu. Boa noite. Boa noite a todos. O programa terminou. Eu quero dizer a você, telespectador, obrigado pela sua audiência, obrigado por acreditar na Rede Vida. E agora você fica com o Jornal da Vida e logo em seguida com mais um capítulo de emoção, a novela Os Imigrantes. Fica na paz. Tchau, tchau. Até amanhã.